Iniciamos então a gravação do nosso primeiro encontro rumo ao topo, né, à aprovação do concurso da Brigada Militar. Para você que não está assistindo ao vivo, primeira fase, o primeiro objetivo é retirada de dúvidas, beleza? A partir da indicação das questões das listas, né, que eu vou passando para vocês. E no segundo momento, se não houver dúvidas suficientes para que a gente fique nessa 1h30, mais ou menos, aqui juntos, eu vou resolver o máximo possível de questões acerca do tema que a gente, ou dos temas, né, que a gente trabalhou. Isso vai ocorrendo a partir desse sábado até a data da prova, tá bom? Então vamos lá. Como eu também falei para vocês, tem o chat ali do lado. Esse chat, para quem não está assistindo ao vivo, ele não vai aparecer. Então eu vou buscar sempre a leitura do que vocês colocarem aqui no chat para que a galera que não pôde estar ao vivo possa acompanhar, tá bom? Então o Vitor, ele colocou, ele está com dúvida na questão 8, a gente vai iniciar pela questão 8. E vamos dar-lhe! Vamos dar-lhe! Vamos dar-lhe! Questão 8, vamos lá. Aqui, ó. Então na tela de vocês, bem grande, temos aí a questão de número 8. Tá? Então, assim, Vitor, qual foi a tua dúvida para que eu possa ser pontual? Ou, caso queiras, eu posso analisar a questão como um todo. Não tem problema nenhum. Você estava em dúvida em algo, alguma palavra específica? O que rolou aí? Pode falar. Só pode falar na parte mais geral, por favor. E a questão de assinale a opção em que o vocábulo difere dos demais pelo número de sílabas. Isso eu não entendi. Ah, beleza, beleza. Então a gente vai fazer isso aí. Vou analisar a questão como um todo, então. Deixa eu só ajustar uma coisinha aqui. Já vai. Beleza. Tá, então vamos analisá-la como um todo, tá? Aqui. Beleza? Estão conseguindo ler na tela, né? De boa. Vamos lá. Assinale a opção em que o vocábulo difere dos demais pelo número de sílabas. Tá? Lembrando que eu posso chamar de sílaba, mas também eu posso chamar isso daqui, não sei se vocês se lembram, de emissão sonora. Beleza? Então vocês vão observar nessas aulas que a gente vai abrir que, via de regra, eu vou ampliar os conceitos. Via de regra, eu vou revisar com vocês a cada questão. Tá bom? Então, as sílabas, elas também são chamadas, ou podem ser chamadas, de emissões sonoras. E aí, eu trouxe para vocês também em aula que a base de uma sílaba é a vogal. Na verdade, é fonema, né? Fonema vocálico. Beleza? Ela é a base da sílaba. E aqui, ele quer a palavra que difere. Difere é a palavra que diverge. Diverge é a palavra que não tem o mesmo número de sílabas. Então é muito importante mesmo, galera, que apareceram palavras no comando da questão, essas palavras elas devem necessariamente serem destacadas por vocês, para que vocês entendam, pô, eu entendi o que está sendo perguntado, então aqui ela quer que difere. Ou seja, uma dessas palavras aqui, não sei qual, eu vou analisar com vocês, uma delas não tem a mesma quantidade do que as outras. Quantidade do quê? De emissões sonoras. Quantidade do quê? De vogais em cada sílaba, né? Beleza? Lembrando que vogal é um fonema tônico. Tá bom? Vamos para a questão. Vadios. Por que acontece isso em vadios? O que eu estou falando? Aqui em vadios eu tenho vá.
Vá aqui, né? Beleza? Depois, eu tenho a outra sílaba, que é o di. E por que isso acontece? Por que eu tenho essa outra sílaba, que é o di? E depois eu tenho os. Então é isso que eu precisava fazer para cada palavra, certo? Eu precisava identificar quais são as emissões sonoras. Por que são três? Porque eu tenho três fonemas tônicos, três vogais. Lembrando, meu povo, que o i e o u, quando forem átonos, ó, i, e, u, tá? Quando forem átonos fracos, tudo isso foi falado em aula. Se você não estiver se ligando, é porque você não pegou bem, tudo bem, pergunte, eu posso ampliar. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô complementando a aula, né? Esses fonemas, quando forem átonos, ou seja, fracos, né? O que vai rolar com eles? Eles serão chamadas semivogais. E eles não formarão a base de uma sílaba, né? Porque é vogal que é a base da sílaba. Só que eles têm que ser fracos. Vadios, se ninguém lê vadios. Vadios, dios. Vadios. Não, né? Ou seja, aqui quantas? Três emissões sonoras. Tá? Em vadios, eu tenho 3 emissões sonoras. Vou colocar o 3 aqui do lado. Porque justamente o que ele quer é o quê? Se alguma dessas divergir de 3, eu tenho que achar outras que tem 3 para poder dizer, pô, a resposta é que tem 2. Duas emissões sonoras, duas sílabas. A resposta é que tem 4 sílabas, por exemplo. Vamos continuar. Agora vamos mapear as restantes. Índios. Índios. Aqui em índios, eu já estou notando que primeira sílaba, né? Ela é pronunciada. E a segunda, índios, ela se dá dessa forma aqui. A primeira sílaba, in, e a segunda, dios. Índios. Nós vamos aprender na semana que vem que essa palavra é acentuada porque ela é terminada em e o que mesmo, povo? Coloque no chat aí. Isso é para quem está estudando, né, gente? Isso aí que eu vou perguntar é para quem está estudando. Aqui em azul, eu tenho um encontro vocálico. Alguém se lembra que encontro vocálico é esse daqui? Isso aqui é só para a galera que está papenando, tá? Isso aqui não é para quem está de turista na aula, é para quem está papenando. Podem pesquisar aí nas anotações de vocês exatamente. Marcelo está voando de tom. Então, meu povo, sabe o que a gente vai aprender na semana que vem? Nós vamos aprender que as paroxítonas. E por que essa palavra é uma paroxítona? Mesmo se lembra? Por que essa palavra aqui é uma paroxítona? Por quê? Pô, prof, eu não lembro que é paroxítona. Não tem problema nenhum, pô. Vamos lembrar aqui agora, mas eu já falei isso em aula. Por que essa palavra é uma palavra paroxítona, povo? Por quê? E aí? Isso. A tônica está na penúltima sílaba. Beleza? Por isso, essa palavra é uma palavra paroxítona. Sacaram? Tá, voltando para cá. Do que eu estou falando? Eu estou falando para vocês que na semana que vem a gente vai ver que essa palavra é acentuada justamente por terminar, por ser uma paroxítona terminada em ditongo, tá? Então, quando eu perguntei para vocês aqui o que está em azul, eu queria, e vocês falaram, que é um encontro vocálico chamado ditongo. Isso é muito importante, beleza? Isso é muito, muito importante. Por que que é importante? Porque caem muitas questões de acentuação gráfica. Então aqui, para a gente lembrar, tá? Poxa, prof, vai, responde a questão logo. Não, não, o intuito aqui não é sair respondendo a questão, porque eu poderia responder 10 questões em, sei lá, em 5 minutos com vocês. Não, eu vou ampliar as ideias, sempre. Voltando para cá, o encontro vocálico que eu tenho aqui, galera, para quem não se lembra, é o ditongo. E ditongo tem o quê? Tem uma semivogal mais uma vogal, ou vice-versa, né? Ou seja, o que está em azul é uma única sílaba.
Tá bom? Então aqui, meu povo, mapeando a questão, o que a gente vai ter? A gente vai ter 2 sílabas. Então já divergiu, já diferiu, né? Aqui se eu tinha 3, aqui eu tenho 2, já tá diferente. Então a resposta vai ser a A ou a B. Sacaram? A resposta vai ser a A ou a B. Matéria. Opa, matéria. Sílaba 1. Sílaba 1. Sílaba 2. Té. Sílaba 3. Riá. Beleza? O que aconteceu aqui agora, galera? Aconteceu aqui que eu tenho para essa palavra 3, ou seja, eu já achei a resposta, concorda? Eu não precisaria nem continuar. Qual a resposta dessa questão? Coloca no chat aí. E aí, qual a resposta? Ah, prof, eu não estou entendendo. Pô, então coloca, não estou entendendo. Beleza. Sacaram o que aconteceu aqui? Eu posso continuar olhando, não tem problema. Resposta aqui é letra B, porque ela divergiu, ela diferiu. Então, palavras que poderiam aparecer: diferir, divergir, tá? Sacaram? Pegou a visão, Vitor? Europeus. Pode falar. Minha dúvida era naquela parte do índio ali que o senhor explicou, porque quando eu fui fazer a análise, eu estava lendo índios, Ah, índios, e não índio, entendeu? entendi. Índios. Tá, Isso. Daí, para mim, todos estavam com 3 sílabas. saquei. Saquei. Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou te mostrar como enxergar de forma correta isso. Primeiro, cara, pelo certo é para você ir pela soletração, tá? E aplicar também o que a gente aprendeu de fonética. Mas essa tua dúvida é muito comum. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ver a pronúncia natural de índios. A gente pronuncia índios ou a gente fala índios? Índios, índio, índios, dios, dios. Quando eu falo dios, eu tenho o i sendo uma semivogal. Índios, tá? Matéria. Matéria fica fácil, né? Matéria. São 3. Vadios. Eu não leio vádios. Tanto que não tem acento, tá vendo? Você vê que índios tem acento. Índios. E em vádios não tem. Tá? Mas vamos fazer o seguinte. Vamos supor, Vitor, que, que essa dúvida tua, ainda assim, depois de você treinar com várias questões, porque nós teremos várias outras questões, várias outras listas, simulados e tudo mais. Vamos supor que essa dúvida ela permanecesse, tá? Mesmo depois do que eu estou explicando para você agora. Aí o que você vai fazer? Você vai lidar com a questão. Como assim, Thiago? Vamos continuar aqui. Eu tenho certeza que em vadios a galera ia enxergar 3, em matéria também 3. E aqui ficaria em dúvida. Vamos seguir aqui para europeus. Pô, europeus? Eu. Primeira sílaba, né? Eu. Depois eu venho aqui, e depois peus, né? Porque eu tenho 3 vogais, o E, o O e o E. Aqui o U é semivogal, né? Europeus. Inclusive, pessoal, em europeus, isso que tá em azul é um ditongo, né? Lembra? Ditongo. Crescente ou decrescente? Ele vai ser o ditongo decrescente, porque ele cai.
Beleza? Decrescente, porque ele cai. Sacou, Vitor? Então, a gente vai continuar. Aqui eu tenho 3. 3. Tá, prof, mas índios eu teria 3 também. Calma, vamos seguir. Vamos ver o que a gente tem aqui. Em Bahia, Ba. O Ba aqui, né? O I. Bahia. Por que que o I virou vogal? Porque o I foi pronunciado de forma forte. Então, Bahia. Então, aqui eu também tenho 3. Aí você vai pensar, pô, prof, eu não conseguiria achar a resposta. Cara, eu tenho certeza que depois de treinar, e depois do que eu falei, você já vai começar a ter mais clareza no que eu tô conversando, no que a gente tá estudando. Mas a única que poderia gerar essa pronúncia, índios, e se eu forçasse seria índios, é a letra B, sacou? Então, nem sempre, nem sempre a gente vai saber todas as alternativas. Mas a gente não pode deixar de ter estratégia de concurso, que é o quê? Poxa, vamos eliminando, vamos analisando, vamos verificando a pronúncia, porque quando eu falo em sílaba, eu estou falando no estudo que a gente está vendo durante essa semana, que é a fonética. Quando eu falo em fonética, povo, quando eu falo em fonética, eu falo em som. Quando eu falo em som, eu tenho que perceber a forma como cada letra é pronunciada. E ao ler índios, só se eu forço para o i, índios, ou se eu tiro o acento para que eu pudesse ter o i tônico, né? Ou seja, o i aqui em índios é uma semivogal e não fica sozinha. Sacou, Vitor? Deu uma melhorada na análise? Beleza. E assim, isso não para aqui. Você vai fazer outras várias questões parecidas com essa, vai errado também. Só que é aí que a evolução começa a aumentar, beleza? Então é nessa pegada que a gente vai manter, que a gente vai continuar a aula de hoje, tá? 1h30 mais ou menos aí, só ampliando os conceitos. E aí, irmão, vocês que estão aí assistindo, cara, não vai ter erro. Vai dar bom. Beleza? E essa aula vai ficar gravada. Então, mas participem ao vivo, porque é a oportunidade de vocês conversarem comigo também, se vocês tirarem dúvida. Alguém tem outra questão com dúvida para colocar aí no chat? Lembrando que essa lista ela tá há 2 semanas no Drive, então não tem desculpa de tipo, eu não vi a lista, aquela coisa toda. E aí? Se não houver dúvidas, o que eu vou fazer é analisar várias aqui, eu vou respondendo com vocês, tá bom? Depois eu vou pegar as que tiver no livro também e a gente vai seguir. Não? Sabe que isso é errado, né? É impossível vocês não terem dúvida. Era só essa, Vitor? Como eu percebo que a maioria não fez a lista, questão 10, boa. Agora sim. Agora o Fabiano veio. Questão 10. Vamos lá. Questão de número 10. Durante 3 dias inteiros, tá. Gente, estratégia de análise de questões. A gente vai fazer muito isso. Eu preciso identificar aqui qual é o comando da questão. Como assim, Thiago? Que bosta é essa? Que comando? Que loucura é essa? Comando da questão é onde está a essência do que se pede. Então eu posso ter enumerações, eu tô vendo aqui, mas eu já tenho que. Eu vou pular essa parte, eu vou direto para o final. Aqui, os encontros vocais das palavras da casa classificadas. Opa, ele quer saber isso aqui, ó. Encontros vocálicos das palavras destacadas. E respectivamente, ou seja, na ordem, né?
Beleza? Agora eu volto. Sacou? Agora que eu vi o comando da questão, eu volto. Porque o que o aluno normal que não tem aula comigo vai fazer? Ele vai ler, vai chegar aqui embaixo, vai ter que voltar e ler de novo. E vocês não. Vocês vão treinar bastante para que apliquem essa técnica de identificar aqui embaixo o comando no final e depois voltar para já ir com força na palavra dias, por exemplo. Tá? Dias. Na palavra dias, eu tenho a seguinte pronúncia. Di, porque é tônico, dias. Dias. Ninguém lê jazz, jazz. A não ser que você esteja falando na força de já. O pessoal que gostava de um negocinho aí antes, né, de entrar no quartel. Já! Força de já! Já! Não tem como ler já, né? Então eu tenho aqui quem conta o vocálico. Não sei se vocês se lembram, quando eu tenho vogal de um lado mais vogal de um outro, neste caso, aqui, ó, de, isso aqui é vogal, mais isso aqui é vogal. A essa separação aqui, entre duas vogais, eu darei o nome de hiato. Beleza? Hiato. Ou seja, vou tirar aqui e vou tirar aqui. Porque eu tenho hiato aqui. Opa. Que eu tenho hiato aqui e hiato aqui. Belezinha? Vamos para a próxima. Tá? E aqui, gente, olha só a importância dessas aulas ao vivo, cara. Eu tô revisando com vocês. Pô, o que é um encontro vocálico? Os encontros vocálicos são três: hiato, ditongo e tritongo. Excepcional para a gente poder revisar o que é encontro vocálico, né? Hiato contém duas vogais. Perseguiu. E perseguiu, guiu. Olha só. Esse G, aqui, perseguiu. Esse G aqui, esse G com esse U, olha o que vai rolar aqui. Isso aqui, gente, tem um nome. Que nome eu dou isso aqui? Vocês se lembram? Prof, eu não faço ideia, a gente vai lembrar junto. Mas quem se lembrar, coloque no chat aí para mim, por favor. Que nome eu dou para isso aqui? Esse G com esse U, unidos aqui. Dígrafo. Show, vocês estão bem, cara, tô feliz. Aí vocês me deixam feliz. Isso aqui é um dígrafo. Ou seja, aqui o U, a letra U, ela não tem som. Tá bem? Só que na sequência, meus pimpolhos, meus princesos, na sequência, o I é pronunciado guio, conseguiu, guio, guio. Eu vou colocar isso aqui assim porque ele é mais forte. Isso aqui assim porque é mais fraco. Ou seja, aqui eu tenho uma vogal e aqui eu tenho uma semivogal. Conseguiu. Essa aqui essa é tônica, né? E por ser tônica, ela é vogal. Essa de baixo é átona. E por ser átona, ela é semivogal. E eu acho que os senhores se lembram que o encontro de uma vogal mais uma semivogal vai ser chamado do que mesmo? Aqui eu já vou ter o tal do. O que é isso aqui? Vogal mais semivogal? Qual é o nome disso aqui, gente? Coloca no chat aí. Show. Eu vou ter aqui o ditongo. E neste caso, decrescente. Muito bom. Por quê? Porra, cara. Porque ele vai do forte, que é vogal, pro fraco, que é semivogal. Ele cai. Beleza? Então, se eu tenho ditongo decrescente, eu já sei a resposta da questão. Não é tritongo.
Letra C de cachorrão. Letra C de cachorrão. Mas a gente está estudando, né? Então vamos para outra palavra, só para ver se bate. Boi. Inclusive tem uns dois aí hoje assistindo a aula. Tem boi, né? Normal, tá, gente? Não fiquem chateados, que esse negócio de chifre é algo muito importante pro homem, né? O homem, ele acaba ficando sendo um animal indefeso, né, boi? Boi, não é? Boi. Só que boi, eu só tenho uma emissão sonora. Em boi, por ter só uma emissão sonora, eu só tenho uma sílaba. Em boi, por só ter uma sílaba, essa palavra a gente vai chamar de monossílaba. Monossílaba. Em boi, eu só tenho uma vogal. E já que a vogal aqui é o O, boa, vogal, aqui eu vou ter no I, porque ele é átono, uma semi. Tipo o pessoal daí que é semi-gay, sabe? Tem um monte. Semi-vogal. Vogal e semivogal. Vogal e semivogal, vou dar o nome do que mesmo? D de tongo. Que de tongo eu tenho aqui? Neste caso, de novo, de tongo decrescente. Beleza? Agora vamos terminar a questão de tongo. Resposta, letra C de selva, né, gente? C de selva. Pode falar, Vitor. Então, toda vez que eu for analisar o hiato, tritongo ou ditongo, eu não olho a grafia em si, eu olho o som que ela está me trazendo, né? Perfeito. Se Depois que você. eu souber o som, eu faço a análise da resposta. Exatamente, é esse o nome gato. E galera, para mim não vai ser nenhuma surpresa se quando os senhores receberem a prova de vocês, depois das duas ou três questões que são do texto, vocês terem essa questão aí de fonética, tá? Por que que eu tô com tanta calma nessa aula? Porque eu quero alinhar o máximo que eu puder, mano. Vocês vão aprender no detalhe, tá? Ah, professor, mas assim, fica cansativo. Eu quero ver que então foda-se você. Some daqui. Se a gente não aproveitar que a aula da semana, ela tem que ser, não pode ser tão demorada, né? Se eu não aproveitar esse tempo para poder ver com vocês com calma, irmão, ó. Beleza? Estão acompanhando, né? E isso que o Vitor falou, fundamental. A gente tá estudando fonética, porra. Fonética é som. Analisa o som, depois você vai classificando. Tá bom? Viram ali na palavra perseguiu, né? Olha quantos conceitos a gente tem. E outro detalhe, pessoal, isso que eu estou trazendo de anotações a vocês, fica disponível também no vídeo, tá? Então esse vídeo ele vai subir, eu vou colocar para vocês no link fechado, né? E vai dar bom. Beleza? Mais alguma questão? Alguma dúvida na lista de exercícios que está há 2 semanas disponível para vocês e vocês não fizeram? Pode falar. Eu acho que o senhor já pode começar lá do início, daí a gente vem fazendo a revisão com o senhor e agora. Uhum. Beleza. Então vamos lá para o início. Vamos lá. Questão número 1.
Diante dos fatos marcantes da infância, opa, tô fazendo merda. Estratégia de questão. O que eu vou buscar? Comando. O comando da questão. Cadê o comando da questão? O aluno normal, o cara que não tem aula comigo, ele vai começar a ler aqui. O professor normal, ele não vai mostrar isso. Ele quer. Não, eu vim pra cá. As palavras podia e pai apresentam respectivamente. Lucas, você vai fazendo isso a cada questão, irmão, você não tem noção quanto de tempo você ganha no final. E o boca aberta do outro aluno que está fazendo Caxias, ou outros cursos, ou está fazendo uma aula com outros professores, ele vai diante dos fatos e você já está voando aqui, analisando as palavras que ele quer. Tá? Isso aqui é só para quem papira para concurso sabe, só para quem passou em concurso sabe essa porra aqui. E vamos ser ninja, né, para responder a questão. Tá, então em podia, vamos focar na palavra podia. Olha só. Ele está falando encontro, respectivamente o quê, ó? Se é ditongo, se é hiato, etc. Vamos falar sobre a palavra podia. Qual a pronúncia eu tenho aqui? Eu tenho a primeira emissão sonora ou sílaba, que é o pô, certo? Fácil demais. O O é vogal. Aqui vocês vão confundir, tem muita gente que confunde. É pódia, é pódia, 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 podia. E aí o que acontece quando eu faço isso? Tiago, mas isso aí tá fácil demais, cara. Para com essa Não, irmão. Isso aqui é pra gente revisar o quê? Pra gente revisar que aqui, nesse di, eu tenho o i sendo uma vogal. Isso aqui é uma vogal. Isso significa que o di é uma sílaba. Isso significa que quando eu for pro A, eu tenho outra sílaba. Porque o A sempre é vogal, lembrando, né? Isso significa que aqui eu tenho a presença de um encontro vocálico. Aqui eu tenho a presença, isso aqui, ó. Aqui, ó. É um encontro. Cara, é por isso que eu quero revisar tudo com vocês. Que encontro vocálico é esse? Aí não custa pra mim, que eu podia estar roubando, podia estar matando, mas não, eu tô aqui com vocês. Os encontros vocálicos são três. Acho que é legal a gente revisar isso. O ditongo, o hiato e o tritongo. Hiato, ditongo. E aqui, meu povo, vocês já devem ter percebido, em podia, há o quê? Uma vogal de um lado e outra do outro. Isso aqui eu tenho hiato. E se eu tenho hiato, eu já vou tirar isso aqui, já vou tirar isso aqui. Beleza? Olha só que beleza essa análise, né? E, cara, sempre assim. Sempre assim. Tirando duas. Retirando duas alternativas. Sempre. Para brigada militar, para qualquer concurso. E esse português que vocês estão aprendendo aqui, cara, é para qualquer concurso da vida de vocês. É aprendendo mesmo. E vamos para a palavra pai. Palavra pai. A palavra pai, por sua vez, eu vou ter aqui uma única sílaba, certo? Pai. Ou seja, só tem uma vogal. Então, isso aqui é uma única sílaba. E o A eu sei que é vogal. Então, tem a presença aqui do A, que é uma vogal. E o I, que é uma semivogal porque é fraca. Beleza? Vogal mais semivogal de tom.
Só que a vogal é fraca, e, aliás, a semivogal é fraca, a vogal é forte, então ela começa do forte e cai. Então ela decresce. Se ela decresce, se eu tenho vogal semivogal que é o ditongo, é um ditongo o quê? Ditongo que decresce. Ditongo que decresce vai ter o nome de ditongo decrescente e não crescente. Então eu tiro essa aqui e a resposta, mais uma vez, C de cachorrão do funk. Beleza? Tá ligado? Vamos para a próxima. Last question. Vamos para o número 2. Questão de número 2. Tá. Respectivamente a seguinte quantidade de... Opa, letras e fonemas. O que que o Tiagão tá fazendo aqui? Cara, vocês não vão aguentar com a quantidade de vezes que eu vou falar isso pra vocês. Comando. Opa, comado não, né, Tiago? Comando da questão. Eu venho de trás pra frente. Letras e fonemas. Show. Vamos lá. Palavra aquela. Aqui, gente. Fácil, né? Esse que, como esse U, formam o tal do dígrafo, tá? Dígrafo, que é o quê? Que é quando eu tenho duas grafias e um som. Ninguém vai ler a coela, né? A não ser que tenha voltado a usar drogas, né, Murilo? Beleza? Dígrafo. Então, vou contar aqui as letras, os fonemas, né? Um fonema, dois fonemas, três fonemas, quatro fonemas, cinco fonemas. Cinco fonemas e uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras. Seis letras. Tá bom? Lembrando que para você contar fonemas, você conta letras e subtrai da quantidade de dígrafos. Então, vou contar aqui letras, é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, menos um dígrafo, cinco. Seis letras e cinco fonemas. Aqui, ó. Tira, tira. Beleza? Essa palavra é difícil. Dígrafo, isso, boa, Marcelos. Dígrafo. Consonantal. Tá bom? Dígrafo consonantal. Sequencialmente, a gente vai ver a palavra reencontrassem. Tá? Reencontrassem. Na palavra reencontrassem, o que que vai rolar aqui? Muita gente vai ter dúvida. Aqui, gente, até mudar de cor. Aqui, ó. Vamos nos lembrar da aula. Eu dei dicas para vocês, bizu e tal. Essa bagaça aqui vai confundir uma galera. Vai confundir uma galera. Porque aqui, gente, o em, reencontrasse, reencontrasse. Representando esse em, eu vou ter isso aqui, ó. Tá? Isso foi falado em aula. Esse carinha aqui, ó, ele é um som. Um som, tá? Aqui eu tenho duas grafias, tá?
duas grafias. Ah, prof, tá muito lento. Então, caguei pra você. Vai embora daqui, pô. Eu vou fazer lento mesmo. Quero ver detalhe por detalhe. Duas grafias e um som vão gerar isso aqui. Digrafias. De dois. Grafias. Dígrafo. Então, aqui eu tenho dígrafo. Isso, Vitor. Bom. Dígrafo. A bizu que eu dei em aula é que no meio ou no início é dígrafo, no final é ditongo. Mas isso aqui é muito importante, vocês não têm noção, porque a galera não aprende direito fonética nesse sentido aqui, principalmente com essas dúvidas aqui. Tá, se eu tenho dígrafo aqui, eu só tenho um som. Lembrando que ele quer a contagem de letras, olha só, de letras e sons e fonemas. Então aqui já tem um só, embora haja duas letras. No com aqui, na sequência, olha só o com. Com. Rola a mesma parada. Aqui tá rolando mesmo a mesma pane, né? Digamos assim. Em com, olha o que eu tenho aqui. Mais uma vez, uma vogal mais M ou N no início ou no meio da palavra, que vai gerar o quê? O C é pronunciado, beleza? Mas esse O, eu vou até diminuir aqui, ó. Aqui, ó. Aqui que é o rolê. Aqui que tá o Paranauê, né? Aqui que tá o lambe-gato. Beleza? Então, para o pessoal que está chegando agora, a gente está analisando a questão de número 2 da nossa lista de exercícios, tá? Já verificamos a palavra aquela e a gente está na palavra dificílima, que é a palavra reencontrassem, analisando letras e fonemas. Agora vamos voltar. Vamos voltar aqui. Estávamos na palavra reencontrassem. Tá bom? Se você não for aluno e quiser requisitar essa lista, é só mandar mensagem pra gente aí, tá? Vamos seguir. Aqui, então, galera, no ON, o que eu tenho? Eu tenho a grafia O e a grafia N. Só que, o que vai rolar aqui agora? Cara, esse O com esse N não vão ter dois sons. Ninguém vai ser retardado aqui de ler Rencone, 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 Nitra, Tra. Não. Não quero me irritar com vocês. Não. Ou seja, aqui, gente, vai ser gerado um único som. Que é qual? Esse O com tio. Olha que belezinha. Esse O com tio. Rem com. E aí, de novo, nós temos o que está aqui em cima. Temos um som, certo? Mas temos quantas grafias? Duas. Qual o nome disso? Dígrafo. Barcelos, você que tá voando aí no chat, tá destraçalhando, tá estudando pra cacete. Irmão, faz uma gentileza. Que dígrafo é esse? Que dígrafo eu tenho aqui em azul e em amarelo? Ambos são o mesmo dígrafo, né? Que dígrafo é esse? Lembra? Nasal? Também, mas o que mais? Alguém se lembra aí no chat? Que dígrafos que nós temos aqui na palavra reencontrassem? Aliás, tem mais dígrafos, tá? Mas esses dois que nós analisamos, o que está em amarelo e o que está em azul. Dígrafos são esses. Isso, Barcelos. Dígrafos. Vou colocar até no plural aqui, ó. Dígrafos. O quê? Vocálicos. Dígrafos vocálicos. Prof. Adriana tá aí com a gente, hein? Salve, Prof. Adriana, maravilhosa. Por que dígrafos vocálicos, pessoal? Isso aqui, principalmente para quem não pegou bem durante as aulas, né? Porque o som que sai dessas duas grafias, por tal motivo é um dígrafo, né? São digrafias, duas grafias, os sons são vocálicos. O E é vogal e o O é vogal. Lembrando que o fonema vocálico é aquele cujo som não é atrapalhado, né? Atrapalhado, como é o caso do P, P, Pá, tra, 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 né? Isso aí.
Vamos seguir? Então, contando aqui os fonemas, por enquanto eu tenho... Questão difícil, hein? Eu tenho aqui, vou colocar em verde, eu tenho um fonema. Aliás, letras, né? Uma letra, duas letras. Letras eu não vou ficar demarcando porque é muito fácil, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 letras. Vou colocar aqui em cima. 14 letras. Aí se a pessoa, Adriana, não consegue contar as letras, aí nem vem, né? Pô, não passa no psicotécnico, pelo amor de Deus. E fonemas, por enquanto eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. O T, a fonema é tá, 6, tra, 7, 8. E aqui, facinho, né? Isso aqui ninguém vai errar. Isso aqui, mesmo o pessoal que tá fazendo aula lá com alguns profs que eu não vou falar o nome, são ruins, são ruins. Ó, esse aqui todo mundo vai acertar. Eu tenho de novo ali o quê? Eu tenho de novo aqui, meus amores, meus princesos, eu tenho de novo aqui o quê? Muito fácil, né? Mais um dígrafo. E esse dígrafo é vocálico? Não, porra. Não, cacete. Esse dígrafo aqui é consonantal. Aqui eu só teria o som de um Szão grandão, assim que a gramática faz. Ela coloca um S grandão. Tá bom? Vamos continuar a contagem. Um fonema, dois fonemas, três fonemas, quatro fonemas, cinco fonemas, porque eu tenho dígrafo. 6 fonemas, 7 fonemas, 8 fonemas, 9 fonemas, porque tenho dígrafo. E aqui chega ao final, eu vou até aproximar mais aqui, ó. Não aproxima mais, tá no máximo. Chega aqui no final, eu tenho o E com M, mano. Isso aqui, o pessoal vai confundir. O E com M. Esse E com esse M. Só continuo na contagem aqui. Esse E com esse M, meu povo. Deixa eu só limpar um pouco aqui a tela, porque tá muito bagunçado. Olha só. Aqui, galerinha. Aqui que mora o perigo aí. Aí eu sei das consequências, mesmo assim vou indo. É que vale a... Sim, eu sou baita cantor. Aqui esse E com esse M que dá ruim. Isso aqui é um dígrafo. O pessoal que tá papirando forte aí, me diz aí, o que eu tenho aqui, né, a partir desse M? Lembrando que a gente tá estudando o quê, meu povo? Fonética. Lembrando que fonética é o estudo dos sons do quê? Dos passarinhos? Os sons das letras. E o Fabiano colocou de tom. É isso aí, Fabiano. Aqui no final, meus amores, eu tenho meus príncipes e minha princesa. Eu tenho duas grafias, but eu tenho também dois fonemas. Porque o E, fonema é, e o M? Só que eu tenho que me lembrar que esse M aqui, esse carinha aqui, esse bichinho aqui, ó, esse sem vergonha aqui, ó, quando eu tiver vogal A, E, ou seguida de M ou N no final, esse vagabundo aqui, esse pau no cu aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ter som parecido com o som do I. E vai ficar E com I, e esse E vai ter o quê? O tio, porque o som foi o quê? Nasalizado. E reencontrar sem, em. Ou seja, vogal e semivogal, como o Fabiano muito bem falou, vogal e semivogal de tongo. Já te respondo, tá, Marcelo? Só um pouquinho. Já abre o teu áudio aí. Ditongo, decrescente, porque ele cai, né? Decrescente, o quê? Aí a Adriana vai nos ajudar a responder. Ditongo decrescente oral, nasal ou ditongo decrescente anal? É anal, oral ou nasal? Me deixa mal. Meu negócio é só o direito, não. Ó, Ser, né? reencontrar 100. Não é anal, porque esse som não saiu do meu cu. Então é nasal. Nasal. Não. Depende do direito, Thiago. Não, mas isso aqui, ó, não é um ditongo decrescente
Anal, não tá saindo pelo cu. O som tá saindo pelo nariz. Então, reencontrar sem é nasal. Pode perguntar, meu querido Barcelos. Se for ditongo decrescente nasal ou crescente, quando for no final ali em ou que sai o som de i, eu posso então presumir que o e sempre vai ser vogal e o i que vai estar sempre semivogal? Em Claro. outras palavras também? Por exemplo, toda vez que eu tiver um e ou alguma outra palavra que tenha puxado ali o acento em cima dele, o próximo sempre vai ser semivogal. Não sei se o senhor está Ex- entendendo. Claro, tô perfeitamente. Foi uma baita numa Por pergunta. exemplo, tipo, reencontrassem, aí depois tem outra, reencontrasse, se encontraram, entendeu? Isso. Claro, perfeito. Seguinte, ó, vamos lá, vamos revisar um troço aqui a partir da pergunta feita. Cara, essas aulas são muito maneiras, irmão, porque aí o cara vai tirando as dúvidas mesmo. E é isso aí. Não existe pergunta idiota. Existe uma cambada de idiota que não pergunta. E aí eu tô falando com vocês mesmo aí que estão no chat, viu? Que estão aí na aula. Lucas, Fabiano. É uma cambada de idiota. Tem que perguntar. Ah, professor, você é um estúpido. Vai tomar no cu, então. Olha só. Aqui, gente, vamos nos lembrar disso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui um troço bem bonitinho. Precisamos nos lembrar disso aqui. É, isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. O que que eu quero com isso aqui? A gente tem que se lembrar dessa bagaça aqui. Excelente pergunta, viu, Vitor? Não é à toa que já temos aí um brigadiano em formação. Já pode considerar um brigadiano em formação. Galera, eu vou revisar com vocês aqui uma parada que se chama pirâmide dos sons. Para responder ao que o Barcelos falou. Não sei se você se lembra, isso aqui é coisa de aula, tá? Pessoal que não assistiu a aula aí. Galera, no topo eu tenho a letra A, que sempre é vogal. Então essa aqui, ó, sempre vogal. Aqui embaixo eu tenho o E e o O, que quando forem tônicas, eu vou chamar sempre de vogal. E quando forem pronunciadas como E e O mesmo, ou E, O, ou, né? Agora, aqui embaixo, não sei se os senhores se lembram, eu tenho o I, o I, E, O, U, e esses carinhas aqui, o I, E, O, U, esses carinhas, vou colocar a setinha para baixo aqui, ó. Quando forem fracos, serão o quê? Serão as semivogais. Beleza? Tá, mas professor, o que isso tem a ver com a minha pergunta? Tudo. Vou te mostrar. Tudo a ver com a tua pergunta. Você tinha falado o seguinte, poxa, Thiago, quer dizer que sempre quando eu tiver esse E com esse M com som de I, vai ser decrescente? Sabe por que que vai? Olha para a pirâmide, olha a hierarquia dos sons. Se houver na mesma sílaba um som do E e o som do I, o que que vai acontecer? Ditongo decrescente. Se houver na mesma sílaba um som do O e um som do U, o que que vai acontecer? Ditongo decrescente. Se houver na mesma sílaba um som do A e um som do E, na mesma sílaba, esse som do E, cara, você pode ter certeza que ele vai ficar muito parecido com o I. E vai ser fraco, e vai ter um ditongo também. Isso aqui é uma hierarquia, sacou? Hierarquia dos sons. Aqui, ó, em o E vai ser vogal, porque ele tá acima. E o M vai ser semivogal, que tá abaixo. Sacou? Sempre, sempre. Não tem erro. O que o pessoal vai confundir aqui, não vocês, né? Porque vocês estão tendo aula comigo. Mas a pessoa que vai ter aula com os outros, tá tendo aula com os outros professores aí, eles vão confundir isso aqui, ó, muito. Vão achar que aqui, ó, dígrafo não é.
Tá? Lembrando, isso aqui não é dígrafo, né? Olha só, isso aqui é um ditongo. Tá aqui, ó, ditongo decrescente nasal. Porque o E tem som de E, mas com tio, né? Porque nasal não é anal, lembrando, né? Sempre é importante falar que não é anal. Ah, professor, mas eu peidei aqui, mas não é o som do teu peido, seu filho da mãe. Tá? E esse M tem som muito parecido. Eu sei que não é igual ao I, cara. Eu tô ligado. Mas é muito parecido com I. E além de ser parecido com I, o que que ele é? Ele é isso aqui, ó. Átono, povo. Átono. Por tal motivo, ele é semivogal. Eu te respondi, Barcelos. Barcelos? Beleza. Sacaram? E a questão, ela queria saber letras e fonemas. Então, só que óbvio, eu não estou trabalhando aqui com vocês a agilidade, eu estou trabalhando reforço de conteúdo. Então, a gente vai fechar aqui na palavra reencontrar, essa é uma palavra super difícil. Eu tenho 14 letras que já contamos anteriormente, e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 fonemas. Cara, e como eu tô muito querido hoje, eu vou reforçar para vocês a dica sobre vogal seguida de M e N, tá? Vou reforçar. Tô aqui sem fazer nada mesmo, né? Lembrando, dica. Isso aqui é para quem não tava na aula, hein? Dica. 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 Vogal mais M ou N no início ou meio da palavra, não no fim, vai gerar o quê? Aqui. Aqui eu vou ter isso aqui, gente. Dígrafo vocálico. Pode ser que haja alguém aqui na aula que está viajando, não está entendendo bolhunfas. Pô, a gente viu isso em aula, mas não custa tentar salvar esse pessoal também. Essa dica aqui, ela é muito interessante para quem não, para quem tem preguiça de pensar, principalmente gosta de decorar, porque olha só, vamos identificá-la aqui na palavra. Por que que ela foi tão importante para responder essa questão? Porque é o seguinte, ó, vogal E mais N no início, no meio. Dígrafo. O que que é dígrafo mesmo? Duas grafias e um som. Aí tá aqui, ó. E em. Tá no início, duas grafias e um som, que é o E. O é vogal também, tá seguido de M ou N no meio, não tá no fim. É dígrafo também. Agora, no final, o que que vai rolar? Vamos pra dica. Que tá no final. A, E, I, O, U, uma vogal, mais M, mais N no final, vai rolar isso aqui, ditongo. Ó. Esse M vai ser chamado de semivogal I. Irmão, se eu grifo esse M aqui, pergunto para qualquer pessoa, pode estar lá fazendo concurso para, sei lá, auditor fiscal. Se ele não teve aula bem, uma aula com entendimento, ele não vai saber que esse M, gente, olha só que loucura. O cara que está estudando para auditor fiscal, o cara que está estudando para, sei lá, pra delegado, polícia civil, ele não vai se ligar que esse M é uma semivogal. Ele não vai se ligar, pô. Eu tô te falando, cara. Eu tô falando, cara. O cara tá estudando para capitão da brigada. Não sei se cai português esse capitão da brigada, Adriano. Se ele não tiver muito focado, ele não vai se ligar que esse M não é uma consoante, é uma semivogal. E que semivogal? É uma semivogal I. Beleza? Porque eu tenho aqui o ditongo. O som é do I. Tá bem? Aqui, gente, eu faço o seguinte, então. Dica número 2. Essa aqui foi a dica 1, né? Dica número 2. Dica 02. Vamos lá. Eu tiver, se eu tiver vogal mais M
ou N. No final da palavra, o que vai rolar aqui? Eu vou ter ditongo ou tritongo, tá? Isso pode acontecer também. E eles serão sempre o quê? Nasais. Tá? Normalmente ditongo. E esse M ou N, eu vou chamar de tá? E essa vogal aqui, ela vai ser nasalizada, tá bom? Tá aqui a dica 2. Dica 2. Aí que mora o perigo, aí eu sei das consequências, mesmo assim vou indo, é que vale a pena. Que é o arranhão pra quem já tá fudido. Isso aqui já foi dado em aula, tá? Beleza? Aqui, ó, bizu. Isso aqui tudo vai ficar pra vocês baixarem também. Top demais, irmão. Fala aí, não tá top demais? Eu tenho certeza, irmão. Eu caguei se vocês não estão curtindo. Eu tô curtindo pra caralho isso aqui. Mas a gente precisa responder a questão. Precisamos responder a questão. Que é o quê? 14 letras e 11 fonemas na palavra reencontrar-se. Toda analisada na íntegra, irmão, com detalhe. Prof, não entendi. Assista esse vídeo novamente, pô. Assista aí esse vídeo novamente. Volta no vídeo, pausa, coloca slow motion. Anota. Anota, pô. 14 e 11. 14 e 11. 14 e 12 não. Já temos a nossa resposta. Letra B de buceta, tá? Letra B de chavasca. Não, chavasca é com CH, né? Não, com X, chavasca, não lembro agora. Letra B de busto. Letra B de boca aberta. Porque 14 e 11. 14 e 11. Belezinha, pessoal? Isso aí. Vamos para a próxima. Last question. Ah, Thiago, mas se eu não soubesse, essa palavra é mais difícil, né? A história é fácil, o H não é pronunciado. Chinês é fácil, o CH é uma pronúncia só. Você poderia ir para as outras. Eu gostaria que caíssem só palavras assim, que nem reencontrasse, porque aí vocês iriam acertar, a galera não ia. Os outros alunos não iriam. Poderiam errar. Tá bueno? Vamos para 3. A 3 a gente já fez? Não, né? Vamos para 3. Estão curtindo? Vocês estão entendendo? Lucas, tá aí? Murilo, Léo, vocês estão aí, gente? Só para eu saber se estão aí, porque, pô, tô falando com as paredes não, né? Beleza. Valeu, Fabiano. Valeu, Léo. Valeu, Murilão. Tô olhando vocês aqui o tempo todo, pô. Pra essa. Quanto à posição. Opa, vamos lá. Vou de trás para frente, comando a questão. Respectivamente, ele quer saber o quê? Vamos voltar. Ah, tem 3 palavras, beleza. Posição da sílaba tônica. Posição da sílaba tônica. O que ele quer saber aqui? Aí eu vou ampliar esse conceito. Olha só. Posição da sílaba tônica. Isso aqui, pô.
Isso aqui é o mesmo que a classificação. Cuidado, o que eu vou colocar aqui é fugir sair da caixa, tá? Classificação. Classificação da palavra quanto a beleza? Se perguntarem assim, uma pá de gente não vai saber o que está sendo perguntado. Quantas sílabas tônicas as palavras podem ser classificadas como? Aí é fácil, né? Paroxítona, oxítona, proparoxítona. Lembrando que isso tem a ver com a posição da sílaba forte, que se chama tônica pela gramática. A gramática chama sílaba forte de tônica, né? Lembrando que é de trás para frente. Então, se na última eu vou ter oxítona, se na penúltima, se a sílaba tônica for a penúltima, eu vou ter paroxítona, se for a antepenúltima, eu terei proparoxítona. Quase todo mundo se lembra disso. Então, vamos para a palavra aguardam. A palavra aguardam, ela tem quantas sílabas? Fácil demais. O A sempre é vogal, então vai ser uma sílaba. O guá, aguá. Outra sílaba que só tem uma vogal, que é o A. Aguar. Na verdade, o R vem junto. Aguar. Vamos, homem. Aguar. Guar. Depois eu tenho outra, a última, né? Que é o dão. Dão. Inclusive, olha que legal esse dão aqui no final, gente. Olha só. Esse dão no final aqui. Só vou aproveitar o que a gente estava falando na outra análise. Olha só esse dão no final. Esse A. E esse aqui vai ser o. Olha que top para vocês revisarem isso, cara. Olha que top. Cara, muito top isso. O M é semivogal. Lembra do A, E, o A vogal, A, E ou o seguido de M no final? Qual o nome disso aqui mesmo? Ditongo. Ditongo anal? Não. Ditongo decrescente. Só pra gente lembrar, né? Não custa nada. Já estamos aqui mesmo, né? Beleza? Então, beleza, vamos lá. Voltando para a questão. Aguardam, note que a sílaba tônica é essa daqui. Essa é a sílaba tônica. Ou seja, ela é uma palavra paroxítona, né? Facinho. Paroxítona. Já devo tirar um monte aqui, quer ver? Não é oxítona. Beleza, tirei uma só. Balcão. Em balcão, por sua vez. Em balcão, eu tenho aqui balcão. Fácil, né? É a última, que é a tônica. Então, essa palavra é uma palavra oxítona. Paroxítona, oxítona, paroxítona, oxítona. Tira aqui. Beleza? Já estamos diminuindo aqui, né? Vamos lá. Pãezinhos. Isso aqui é interessante, pegadinha legal. Aqui em pãezinhos, vamos lá. Pãezinhos. Eu tenho aqui, meu povo, uma palavra derivada, tá? Nós vamos aprender que essa derivação é sufixal, porque eu incluí um sufixo, neste caso, um sufixo que indica um diminutivo. Em todas as palavras nas quais eu fizer a inclusão de sufixos, em todas as palavras ela vai perder a sílaba tônica anterior. A sílaba tônica vai passar a pertencer ao sufixo. O que você está falando, Thiago? Os vinhos, o zi vai ser sempre quando tiver diminutivo, né? Aqui no zi. Aqui, ó, vai ser sempre essa. Quando houver diminutivo, sempre essa passará a ser a sílaba tônica.
Vou dar outro exemplo. Cafezinho, olha só. Cafezinho. Vai ter uma galera que vai querer fazer, sabe o quê? Vai querer acentuar essa merda aqui. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso, meu amor. Porque a sílaba tônica não é mais o fé. A sílaba tônica vai ser sempre o zinho, como eu falei para vocês. Então essa vai ser a sílaba tônica. Beleza? Só que, como eu não sou obrigado a ficar nesse nível, eu posso aumentar o nível da análise. Então, eu vou fazer isso com vocês. Então, inclusive, eu não falei isso em aula. Por isso que a aula ao vivo é top, porque aí você tem elementos que eu vou me lembrando, cara, para trazer para vocês. Haverá a sílaba tônica e haverá também, isso aqui é profundo, isso aqui é nível NASA agora, tá, gente? Isso aqui já é para cara que já tá no nível acima. Dificilmente cai na brigada, tá? Mas vai que caia, né? Aqui, pô, eu tenho também, ó, pãezinho. Note que é forte também, né? Mas essa eu vou chamar de pré-tônica. Não é a tônica. Ela tá antes. Beleza? Aqui, ó, café. O fé também foi pronunciado forte, mas ela não é mais a tônica. Tanto que eu não vou colocar acento nela, tá? Não pode colocar acento nela. Tem palavra no diminutivo, perdeu o acento, se houvesse acento antes. Então aqui eu vou chamar de pré. Mas a tônica mesmo é o zi. Se a tônica é o zi, cafezinho, e eu tenho aqui no final, eu tenho outra sílaba, isso quer dizer o quê? É que eu tenho outras sílabas, nhos, quer dizer o quê? Que a penúltima sílaba é a tônica. Se a penúltima sílaba é a tônica, logo, essa palavra é uma palavra paroxítona. Logo, essa palavra também é uma palavra, aqui também é uma palavra. Então tome esse cuidado. Vamos lá. Pode falar, Vitor. Toda vez que tivesse esses diminutivos aí, eu já posso então também presumir que vai ser paroxítona ou tem exemplos de proparoxítona? Não, é paroxítona. Tem diminutivo é paroxítona, porque aí fica no zi. O zi do diminutivo vai ser a tônica sempre, tá? Então todas as Zi. palavras que eu ver com diminutivo é paroxítona na certa. Exato, e não só isso. Olha só, vou colocar outra dica aqui. É paroxítona seta, tá? Como tu falaste muito bem. Mas não só isso. Não só isso. O que também? Não, não, não terão acento gráfico, tá? Café, o cara quer colocar acento no fé, não tem. Perde o acento. Tá? Não terão acento gráfico. Beleza? Vamos para a resposta, então, né? Eu acho que talvez a gente já tenha achado a resposta aqui. Então, em pãezinhos, pode falar. Eu não entendi isso que o senhor falou. Não terão acento gráfico, mas ali no pãezinhos, por exemplo, tem Não, pane. acento agudo, desculpa. Ah, Agudo. tá. Acento Beleza. gráfico agudo. Boa. Boa pergunta. Né? Tipo, pro café não vai ter. Ótima pergunta. Tá. Então, aqui a gente tinha paroxítona, oxítona e paroxítona, né? Mantém a A. Paroxítona, oxítona, proporou. Tira essa aqui. E falta ainda, estamos entre duas. Pra gente fechar a questão. Indestrutíveis. Que fácil, né? Indestrutíveis. Indestrutíveis.
nós temos aqui in, né? Des. Tru. Ti. Já tá o acento aqui, né? Só pra gente poder revisar também, olha só, no final aqui, gente, vez tudo junto, né? Essa é uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Porque esse E é vogal e esse I semivogal. Você não vai falar indestrutiveis. Aqui é o tal do ditongo. Tá bueno? Ou seja, sílaba tônica a penúltima. Logo, essa palavra é uma palavra paroxítona. Logo, a resposta é a letra E. Beleza? De boaça, né? De boaça. Vamos para mais uma questão para a gente terminar o nosso encontro de hoje. Essa 1h30. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Assinale a alternativa. Tá, vamos lá. Mesma tonicidade. Mesma tonicidade. Ou seja, a mesma classificação quanto à sílaba tônica. Ou seja, todas serão paroxítonas? Ou todas serão proparô? Ou todas serão oxítonas? Sacou? Vamos lá. Vaso, paroxítona. Olho, paroxítona. Passos, paroxítona. Cama, paroxítona. Mulher, oxítona. Tira. Tira. Virtual, oxítona. Limpeza, paroxítona. Tira. Que é todas, né? Travesseiro, ceiro, paroxítona. Vestido, paroxítona. Escada, paroxítona. Perdidos, paroxítona. Sombrinha, paroxítona. Resposta, letra C de selva. Ou de cachorrão. Diga. Os vocábulos, então, eu já tenho que decifrar ele como sílabas, digamos, alternativa que representa vocábulos. Isso eu traduzo no meu linguajar burrão aí como. Não, vamos lá, calma. Foi uma ótima pergunta de novo, irmão. Vocábulos é o mesmo que palavras. São vocábulos. O que vai definir é isso aqui, ó. A pergunta é isso aqui, ó. Tonicidade. Então, tonicidade tem a ver com isso aqui, ó. Sílaba tônica. Sílaba tônica tem a ver com a palavra ser paroxítona, proparô ou oxítona. Ou, inclusive, também, isso aqui, ó. Que nós vamos aprender na semana que vem. Monossílaba. Tônica também. Isso é tonicidade. Tonicidade. Tonicidade, sílaba tônica. Sílaba tônica, sílaba o quê? Sílaba forte. Se a forte foi a última, oxítona. Se a forte for a penúltima, paroxítona. Se a forte for a antepenúltima, proparô. E se eu só tenho uma sílaba, ela pode ser monossílaba, também chamada de tônica ou átona. Sacou? E assim a gente chega à letra C, neste caso, a 4 letras C. Tá bueno? É isso aí, meu povo.
E esse foi o nosso primeiro encontro de muitos que virão, né? Pra gente, quanto mais demorar para sair o edital, melhor, porque é mais tempo pra gente trabalhar, né? Nesses 4 meses aproximados de aula aí, e com muitas aulas ao vivo também. Na semana que vem nós estaremos saindo na verdade, feriado, né? Então, eu acredito que a gente não vai conseguir. O professor Anchieta vai viajar e a professora Adriana também. Talvez a gente não consiga nesse final de semana, por ser o do feriado que vem, termos nosso encontro, tá bom? Mas isso é muita exceção. É só porque realmente é um feriado prolongado. Muita gente vai viajar. Mas, se caso não tenhamos aula no próximo sábado, retornamos com matemática no outro sábado, nesse mesmo esquema, tá? O professor de matemática, o professor Anchieta, ele vai entrar com a lista. Os senhores deverão ter resolvido a lista já, para que haja dúvida. E aí, se não houver dúvida, ele vai respondendo que nem eu estou fazendo aqui. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Só o fato de vocês estarem aqui já mostra que vocês são diferenciados. E o resultado ele é inevitável, né, cara? Esforço, comprometimento, luta, retirada de dúvidas. Entendendo que não existe pergunta idiota, vocês vão voar, como sempre, tá? E vocês vão conseguir. Obrigado, militar. Não deu certo, obrigado, militar. Vai dar certo, mas vamos supor que não deu certo. Concurso público qualquer, cara. Português e matemática é essa batida. Vocês vão voar, tá? E legislação também com a prof. Adriana. Beleza? Abraço a todos, fiquem com Deus. Essa aula ela vai ficar disponível para vocês, tá? Como foi a primeira aula, eu vou abrir essa aula para o pessoal ver o trabalho, aquela coisa toda, mas depois vai ficar realmente vai ficar exclusivo para vocês da turma mesmo, tá bom? Mas só essa primeira aula, só uma amostra para o pessoal ver que a gente está voando. Até porque não adianta você só ter essa aula ao vivo se você não veio com as aulas da semana, retirando dúvidas e tudo mais, né? É uma aula só para realmente mostrar os alinhamentos, beleza? Barcelos, tem mais alguma pergunta? Fabiano, Lucas? Tudo de boa? De boa, professor. Show. Então tá, vamos dar então por encerrado o nosso encontro, a nossa aula, e até segunda-feira que estaremos lá. Eu vou postar para vocês hoje o cronograma da semana, tá bom, gente? A gente vai ter entrada da informática essa semana. Pode falar. O senhor já tá gravando ainda? Só um pouquinho, vou parar agora a gravação.